Giro pelas eleições argentinas, vamos agora com as expectativas da economia do país. Em meio à pior crise dos últimos 30 anos, é esperado que a moeda local seja desvalorizada independentemente do vencedor. A informação é do nosso enviado especial a Buenos Aires, o Fernando Nakagawa, que está com a gente ao vivo, traz explicações de momento. Naka, por que, então, essa afirmação? O que se explica, aliás, essa previsão? Boa tarde, bom falar contigo, meu amigo. Muito bem, muito boa tarde, Tainá. A economia argentina passa por uma crise com várias frentes e o câmbio, a taxa de câmbio, o preço da moeda argentina na comparação com o dólar é um desses problemas. E os economistas que estão no entorno das duas campanhas, tanto de Javier Milei, o candidato da ultradireita, mais à direita, da ultradireita e da ultralibertário, e também o entorno do candidato Sérgio Massa, que é o atual ministro da Economia e é um nome mais de centro-esquerda, as duas equipes dão como certo que após as eleições, independentemente de quem vai ocupar a Casa Rosada, será preciso fazer uma desvalorização da moeda. Dou um exemplo prático do dia a dia aqui dos argentinos. Atualmente, o dólar oficial ele custa em torno de 370 pesos. 370 pesos por dólar oficial. Mas no mercado paralelo, quando você vai numa casa de câmbio nas ruas, ele chega a ser negociado perto de 1.000 pesos. Portanto, há uma discrepância gigantesca. O mercado cambial aqui na Argentina tem uma série de regras, uma série de cotações diferentes para tentar contornar o problema estrutural, que no caso dos dólares é a falta deles. Não há dólares, o Banco Central não tem reservas e muita gente acha que essa desvalorização ela precisa acontecer, já que há tanta diferença entre o dólar oficial e o dólar paralelo. É bem provável que a cotação do dólar caminhe para uma cotação, para um preço mais próximo do que está o paralelo atualmente. Então, por exemplo, o pessoal do Milei acha que é preciso uma desvalorização de mais ou menos 100%, o que levaria o dólar oficial para mais ou menos 700 pesos. Isso é importante para tentar atrair mais recursos estrangeiros para o país, mais dólares entrando aqui, resolveria ou amenizaria um dos problemas que é a falta da moeda forte aqui. Mas desvalorizar a moeda, Tainá, gera outra consequência negativa, geraria mais inflação. A inflação já está correndo aqui quase 150% em 12 meses e os economistas acham que conforme essa desvalorização aconteça depois de dezembro, que é quando o novo presidente toma posse, a inflação pode acelerar ainda mais. Tem gente que diz, por exemplo, que a inflação por mês pode chegar a 20%. Neste ano no Brasil, a gente deve ter uma inflação abaixo de 5%. Só para entender um pouco do drama dos argentinos. Eles podem ter, num mês, uma inflação que o Brasil teria em 4 anos. Ô, Naka, vamos trazer um pouquinho do clima de momento? A gente está nessa super expectativa para o resultado de amanhã. Você já está aí desde ontem, né? Trouxe um pouquinho para a gente de informação de momento no Bastidores CNN, mas eu quero saber hoje, né? Na véspera das eleições, como é que a população tem se comportado? Você tem ouvido o pessoal falar muito de eleição aí nas ruas? Aliás, onde é que você está? Localiza aqui para a gente. Eu estou aqui no Alto Palermo, que é um bairro bem turístico, aqui na Avenida Santa Fé, aqui atrás de mim. É uma região super movimentada da cidade, tem um shopping, várias boutiques. Por aqui é uma área onde você não sente a crise, é muito interessante, porque os restaurantes estão cheios de gente. Este restaurante aqui na esquina, por exemplo, eu estive aqui nesse bairro há menos de um ano, ele não existia, era uma lanchonete, é novo. Entrei lá, super bacana por dentro, a economia aqui está girando, apesar das disfuncionalidades, apesar da inflação. Conversando na rua aqui, Tainá, todo mundo só fala na eleição, mas tem uma coisa muito interessante que é nos dias anteriores à eleição, na semana que está na reta final, a campanha eleitoral, ela meio que desliga. Os candidatos não podem, desde a noite de quinta-feira, fazer campanha, por exemplo. Então, conversando com as pessoas, até as pessoas ficam ali um pouco envergonhadas de falar em quem que elas pretendem votar. Então, todo mundo acaba tomando esse clima para si. Agora, nas redes sociais, as campanhas estão a todo vapor. No caso de Javier Milei,
estão batendo muito na tecla do anti-kirchnerismo, ou seja, ele é o candidato que vai tentar acabar com esse legado de Néstor e Cristina Kirchner. São dois governos que geraram um impacto negativo na economia e também na corrupção. Já a campanha de Sérgio Massa continua usando a máquina peronista e também a máquina do Estado. Então, por exemplo, ontem eu passei em frente de estações de trem com faixa pedindo votos para Sérgio Massa ou falando que em caso de vitória de Javier Milei, o preço da passagem vai disparar, vai multiplicar por 8, por 10 vezes. Isso gera, obviamente, impacto e temor nas pessoas. Então a campanha está rolando, faltam menos de 12 horas para a gente começar, um pouquinho mais de 12 horas para começar a votação. As pessoas só falam nisso, mas de uma maneira bem discreta e não tem aquele clima de briga que a gente viu no Brasil nas últimas eleições, Tainá. Excelente, Nakagawa. Teve hoje também uma reunião, entre os representantes das duas campanhas com a autoridade eleitoral argentina para discutir esse cenário e a lisura das eleições, eventualmente. O que mais que a gente sabe do resultado desse encontro, hein, Naka? Pois é, essa reunião foi uma reunião de última hora da autoridade eleitoral, que é a Câmara Nacional Eleitoral, que é quem organiza as eleições aqui na Argentina. E foi convocada na sexta-feira esta reunião com as duas coligações, a coligação União pela Pátria, que é de Sérgio Massa, e a coligação A Liberdade Avança, de Javier Milei. Por quê? Porque o entorno de Milei, desde o início do segundo turno, lançou dúvidas sobre a lisura, a honestidade, a confiança do processo eleitoral. Sem apresentar qualquer tipo de prova, sem apresentar qualquer tipo de indício, acusavam, por exemplo, que os policiais que acompanhavam o transporte das urnas estariam manipulando os votos a favor de Sérgio Massa. Diziam também que tinham dúvidas sobre os interesses da empresa privada espanhola que ajuda no processo de contagem de votos. Disseram, por exemplo, que neste caso da empresa espanhola, ela era, entre aspas, amiga de Pedro Sánchez, que é o novo premier socialista eleito nessa semana lá na Espanha. Tudo isso em torno de uma nuvem ali de suspeita sobre as eleições. E aí, para piorar essa história toda, Tainá, a campanha de Javier Milei decidiu deliberadamente entregar menos cédulas do que o sugerido pela autoridade nacional. Aí você fala, como assim entregar cédulas? Aqui na Argentina, quem entrega as cédulas de papel são as campanhas, não é a autoridade eleitoral. Então as campanhas é que precisam imprimir e entregar para a autoridade eleitoral, distribuir através das 104 mil urnas que existem no país e que vão estar abertas amanhã. Normalmente, a autoridade eleitoral sugere, entreguem 350 cédulas por urna. Cada urna tem mais ou menos 350 votos. Assim, em tese, todo mundo poderia votar em um candidato se assim fosse a vontade popular. Só que a campanha de Milei entregou mais ou menos 100 cédulas por urna, com o argumento de que elas poderiam ser roubadas. Não há nenhum caso de roubo de cédulas na história democrática argentina. Então decidiram entregar menos cédulas e disseram que vão entregar cédulas, caso elas faltem, amanhã pelos fiscais que estarão nos pontos de votação. É um outro ponto de atenção, é um outro ponto de confusão, novamente gerada pela campanha de Javier Milei. Então essa desconfiança com relação ao processo eleitoral e depois a entrega de menos cédulas do que as sugeridas pela autoridade eleitoral, juntando tudo isso, a autoridade eleitoral convocou todo mundo para uma reunião e o tom nessa reunião, segundo os relatos na imprensa argentina, foi muito amistoso, ninguém reclamou de nada. A própria campanha de Milei disse que, olha, não tem problema não, eram coisas da rede social, jogaram panos quentes na história. Mas o fato é que essa discussão, esta desconfiança lançada por Milei já está na cabeça do eleitor. Quando você conversa com os eleitores de Milei, já tem gente citando, mas não sei se o processo é honesto. A pulga já foi colocada atrás da orelha, a semente já foi lançada. A gente já viu esse filme antes, né, Naka? Obrigada pela sua análise, pelo bate-papo aqui ótimo, Naka, em loco na Argentina, para acompanhar as eleições amanhã. No segundo turno, já a gente volta com o Naka.